Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Essa é a penúltima aula. Amanhã nós vamos encerrar esse módulo. Hoje eu quero falar sobre a parábola dos talentos, chamados a multiplicar. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30. Aqui nós temos o rei que confia sua obra a servos humanos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas olha o privilégio e olha a responsabilidade. Nós temos um Deus que entrega para mim e para você, né, a sua obra. A parábola dos talentos, ela aparece imediatamente após a parábola das 10 virgens. Porque ela acompanha o discurso escatológico de Jesus. Ela faz parte desse discurso escatológico. Se a parábola das 10 virgens enfatizam preparação, esta está enfatizando responsabilidade. Então não basta estar acordado, é necessário estar produzindo. Gente, eu gosto muito disso. Porque, eu estou esperando o noivo, estou parado. Não. Você vai esperar o noivo produzindo, você vai esperar o noivo gerando fruto. E na vida cristã é assim, quem fica parado, não fica fazendo nada, vai ficar igual aquelas 5 virgens que não entraram. Então, o chamado, irmão, é para produzirmos. A parábola dos talentos, ela descreve a expectativa de Cristo para seus discípulos enquanto ele está ausente. Então, ele foi, ele vai voltar. Enquanto ele não volta, qual a expectativa dele? Que haja fidelidade ativa, que haja produtividade, que haja multiplicação. Então, o chamado cristão é uma combinação entre graça e mordomia andando junto. Não é só graça, eu fui alcançado pela graça, então agora eu fico ali no arreide esperando Jesus voltar. Não, é graça e mordomia. A graça me alcançou, me salvou, a mordomia, agora eu vou administrar aquilo que Deus está confiando na minha mão. Então, o Senhor, ele vai te conceder recursos espirituais, habilidades, oportunidades. E o que Deus espera? Ele espera que você use isso para o reino. Então essa parábola, ela não fala apenas de dons, mas ela fala do sentido da vida cristã. Fomos colocados no mundo para multiplicar aquilo que recebemos do rei. Então Deus nos colocou aqui para multiplicarmos o que recebemos dele. Então vamos entender, Deus entrega recursos a cada servo. E ele entrega conforme a sabedoria de cada um. Eu já começo direto. Verso 15 diz assim, conforme a capacidade de cada um. Alguém me perguntou assim, pastor, como que eu posso fazer para que Deus me confie mais coisa? Eu falo com ele, aumente a sua capacidade. Tem pessoas que se colocar 2 tartarugas, manca, ele perde as 2. E ele está querendo que Deus ainda confie mais coisas a ele. Você quer que Deus confie em você? Aumente a sua capacidade. Vai se preparar, vai estudar, vai estar do lado de pessoas mais maduras que vão te ensinar. E aí Deus vai acrescentando. Então Deus, quando eu falo que o verso 15, conforme a capacidade de cada um, isso significa que Deus conhece perfeitamente cada servo. Deus conhece. Ele sabe o que ele pode confiar a cada um. Ele sabe como que ele pode distribuir recursos com propósito e justiça. E ele não compara servos entre si. Quem gosta de comparar somos nós. Deus não. E a comparação é algo que nós temos que tirar da nossa vida. Então Deus, ele nunca exige de um servo algo para qual ele não foi equipado. Não exige. Ele distribui talentos segundo a sua sabedoria soberana. Vou repetir isso aqui. Isso aqui é muito poderoso. Deus nunca exige de um servo algo para qual ele não foi equipado. Gente, foi libertador. Quando eu entendi que eu não tenho que fazer o que o outro está fazendo, eu não fui equipado para isso. Então eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer porque eu fui equipado. Eu fui equipado para isso. E aí eu preciso entender que os talentos aqui representam tudo o que Deus nos deu. Tudo. Os dons espirituais, as oportunidades, o tempo, o dinheiro, habilidades, influência, responsabilidade. E aí eu preciso entender que a questão central
Não é o quanto você recebeu, mas o quanto você fez com que você recebeu. Então, no reino, a medida não é quantidade. No reino, a medida é fidelidade. Como é que Deus nos mede? É pela quantidade? Não. Deus nos mede pela fidelidade. Então, no reino, exige multiplicação. O reino não aceita estagnação. Então, servos que receberam 5 e 2 talentos, né, imediatamente começam a negociar. Não houve hesitação, não houve comparação, não houve desculpas. Então, eles agiram e o que o texto diz? Ganhou outros 5, ganhou outros 2. Qual é a marca do reino? Multiplicação. Volto a repetir. Qual é a marca do reino? Multiplicação. Então, multiplicação é a marca do reino. Não é estagnação. Nunca, nunca, nunca. Qual é a vontade de Cristo? É que seus servos sejam diligentes, produtivos, frutíferos, enquanto aguardam ao seu retorno. Então, Deus quer que você seja produtivo enquanto você está aguardando a volta dele. Então, você precisa entender que essa disposição para trabalhar para o reino, ela é a evidência do novo nascimento. O Espírito produz em nós iniciativa, ele produz coragem, ele produz perseverança. Então, multiplicar significa eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou servir, eu vou desenvolver os meus dons, eu vou administrar recursos, eu vou gerar impactos, eu vou transformar ambientes. Então, nenhum talento ele é recebido para ser guardado. Todo talento é recebido para ser investido. Então, o medo, muitas vezes, ele vai nos levar a enterrar talentos. E ele vai paralisar destinos. É isso que a parábola nos mostra. O terceiro servo, ele vai dizer assim, tive medo e escondi o teu talento na terra. Medo da responsabilidade, medo do fracasso, medo do julgamento, medo da comparação, medo de arriscar. Eu quero que você entenda. Jesus chama esse servo que teve medo de infiel. Então, o servo infiel não é chamado de mal porque ele falhou. Ele é chamado de infiel, de mal, porque ele não tentou. Olha que coisa forte isso. Ele não é chamado de mal porque falhou. Ele é chamado de mal porque ele não tentou. Então, ele não perdeu o talento. Ele perdeu a oportunidade de usar o talento. Porque o medo, ele produz acomodação, estagnação, omissão, paralisia, desculpas espirituais. E quantos estão dando desculpa? Wayne Grudem, ele vai dizer que o pecado pode se manifestar não apenas no que fazemos, mas o pecado pode se manifestar no que deixamos de fazer. Ah, pecado é aquilo que eu fiz. Não, pecado é aquilo que você também deixou de fazer. Então, o servo infiel, ele não machucou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não destruiu nada, ele somente negligenciou tudo que Deus colocou na mão dele. Então, o maior fracasso no reino é a omissão, que muitas vezes está mascarada de prudência, mas é omissão. E aí a gente olha nessa parábola e entendemos algo. Fidelidade gera promoção e recompensa. Tem muita gente achando que vai ser promovido por Deus, mas você é infiel. Deus não promove infidelidade, Deus não promove infiéis. Deus promove fiéis. Então, quando o Senhor voltar, há prestação de conta e há alegria. Então, para ambos os servos fiéis, a resposta foi a mesma. Qual resposta? Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Olha essas 3 recompensas. Primeiro, aprovação, servo bom e fiel. Porque essa é a maior alegria do discípulo. É ouvir o elogio da boca do rei. Segundo, promoção, sobre o muito te colocarei. Então, no reino, a fidelidade no pouco não termina em pouco. Ela torna-se autoridade no muito.
Fui fiel no pouco, vou ganhar autoridade agora sobre o muito. E o que vai ter? Alegria. Jesus diz, entra no gozo do teu Senhor. Então a recompensa final é um cargo? Não. A recompensa final é a alegria eterna na presença de Cristo. Então, essa parábola, ela nos ensina claramente graus diferentes de recompensa no reino. E essa recompensa é de acordo com a fidelidade. 1 Samuel 2:30, Deus honra os que o honram. Se você honra a Deus multiplicando o que Ele te entregou, Deus então vai te honrar. Então, fidelidade sempre vai atrair promoção. Seja nesta vida ou seja na próxima vida. E aí Jesus diz, servo bom e fiel. Irmão, esse é o título do discípulo aprovado. Porque ao longo da parábola, Jesus mostra dois estilos de vida. O servo que multiplica e o servo que esconde o talento. E dois destinos, aprovação e alegria, reprovação e trevas. O texto, essa parábola vai terminar com um aviso severo. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deixa eu te explicar isso. A pessoa sem fruto nunca realmente conheceu o Senhor. Porque a sua esterilidade não está nas suas mãos. A sua esterilidade está no seu coração. Então, perseverança, serviço, frutificação são marcas de uma fé verdadeira. São resultados da graça. Não de uma produção humana, é graça de Deus. Então, o maior título de alguém que ele pode ter não é pastor, não é líder, não é professor, não é missionário, não é apóstolo. O maior título é ouvir da boca dele, servo bom e fiel. E é isso que Jesus irá dizer. Ou não, quando ele voltar. Depende de como você está usando os talentos que ele tem dado. Então, deixa eu caminhar para o final dessa aula e dizer para você. Você está multiplicando ou você está escondendo? Então, a parábola dos talentos nos obriga a olhar para dentro. O que Deus lhe entregou, o que você tem feito com isso, o que está sendo multiplicado em sua vida. O medo, ele está levando você a enterrar o seu chamado? A estagnação está roubando o seu propósito? O chamado é para todos. Qual é o chamado? Multiplicar, frutificar e avançar. E a pergunta é muito simples, muito simples, muito simples. Quando o rei voltar, quando Jesus voltar, ele encontrará seus talentos multiplicados ou enterrados. Então, quem multiplica vai ouvir, servo bom e fiel. Quem enterra, ficará de fora. Então, eu quero ficar na parte de dentro com ele. Quero abençoar a sua vida. Espero que você esteja aprendendo com essas parábolas. Amanhã é a nossa última aula desse módulo. E aí eu vou falar sobre as outras parábolas de Jesus, uma visão geral. Porque se formos ficar com todas as parábolas, né, nós íamos passar do ano de 2025. Nós já estamos chegando na metade de dezembro aí, e daqui a pouco nós terminamos um ano inteiro. Você já percebeu o privilégio que foi? Caminhar um ano inteiro. Quantas aulas, quanto conhecimento, o quanto foi derramado sobre a sua vida? Amanhã nós vamos terminar mais um módulo de tantos que terminamos ao longo desse ano. Então, quero abençoar a sua vida. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus permitir.